Continuamos a nossa série de programas, estados espirituais, e hoje vamos falar de existência a partir da ausência. Como sempre, connosco está o cabalista Dr. Michael Leitman. Dr. Leitman, olá. Michael, é um tópico muito interessante, bastante filosófico. Eu preparei para este programa e não encontrei nada sobre isto. Excertos aqui e ali, Wikipédia, alguma coisa, mas vamos tentar fazer isto de uma forma que vamos obter algo prático daqui. Ter algum conselho prático, porque não vale a pena filosofar acerca de algo. Vamos começar com existência, que é uma categoria que, perdão, ausência é como com um vácuo. Significa que não há nada. Mas mesmo um vácuo é um campo e, portanto, pode ser considerado ausência. Ou seja, não há objetos num vácuo, mas há um campo. O que é que a sabedoria da Kabbalah quer dizer quando fala em ausência? A partir da ausência. Dr. Leitman, a ausência e a partir da ausência são coisas diferentes. A ausência é a negação do que quer que seja, um certo lugar, qualquer coisa. Mas ainda assim estamos a falar de algum tipo de lugar. E, portanto, se estamos a falar acerca da ausência, ou se estamos simplesmente a dizer que não há forças que existam neste lugar, neste formato, nesta categoria, é o que estamos a falar. Michael, mas o que é que significa existência a partir da ausência? Dr. Lightman, existência significa que algo existe. Michael, certo, mas como pode vir da ausência? Dr. Lightman, bem, isso já é outra pergunta. Que existe a ausência e que existe existência, algo que chamamos existência a partir da ausência. E é uma pergunta, como pode aparecer e em que reino é que existe, que propriedades é que esta ausência possui e como é que podemos falar acerca disto? Confirmá-lo em relação a quem ou o que é que existe? Ou seja, isto são tudo coisas muito sérias e profundas. Pode falar em questões filosóficas, mas ainda assim, na sabedoria da Kabbalah, elas são escrutinadas de forma muito clara e cada uma tem o seu lugar. Mihaela, então o que é existência e o que é existência a partir da ausência? Dr. Leitman, antes de mais, precisamos de determinar a coisa mais importante para nós agora é que tudo o que estamos a falar é em relação com a pessoa que alcança a natureza e que encontra na natureza a ausência, a existência, ou seja, isto são tudo características que, se estivermos a falar delas, então o que estamos a falar é como uma determinada pessoa, numa determinada altura e também hoje, quem quer que realize um determinado esforço pode alcançar estas categorias na natureza, Michael, ou seja, que não existem em si próprias fora da pessoa. Dr. Lightman, elas existem fora da pessoa, dentro da pessoa. Podemos falar disto apenas em relação à própria pessoa. Se não estivermos a falar da pessoa, não podemos falar nada, nem sequer do Criador, da força superior, na natureza. É sempre sentida em nós, e então podemos falar disso. Em hebraico, o Criador é chamado Bo-Re, que consiste das palavras Bo e Re. Venha e veja, então, que vem e vai alcançá-lo, defini-lo. E isto é considerado Criador em relação consigo. Bo-Re. Real, mas existe algum tipo de conceito, termo que simboliza alguma força que não podemos alcançar ou ver? Dr. Leitman, se não podemos alcançá-lo ou vê-lo, então como é que o podemos definir? Real, de forma teórica, assumir que existe uma força destas de acordo com as suas ações? Dr. Leitman, numa raiz inicial que nós não alcançamos. Bem, podemos defini-lo desta forma, mas é um conceito muito condicional.
Porque aquilo que não podemos sentir, não podemos chamar por um nome e, portanto, não podemos falar. Rael, então, voltando para o nosso tópico, existência a partir da existência e existência a partir da ausência. O que é que são estes conceitos? Dr. Lightman, na Kabbalah, fala, diz que se algo apareceu, apareceu de algum tipo de condição prévia, na qual o que aparece agora não existia. E, portanto, esse estado no qual nada existia é considerado ser o estado inicial de tudo o que existia. E nesse estado, podemos dizer que apenas a força superior, após a qual tudo aconteceu, existia. E para além disso, tudo o que acontece desse estado, podemos então fazer o escrutínio. Michael, se eu entendi bem, a força superior na sabedoria da Kabbalah é a qualidade absoluta da doação. Dr. Lightman, isso já é mais à frente. Onde podemos examinar as suas ações relativamente à criação, é a conclusão que alcançamos. Que ele é bom, absoluto, faz apenas o bem, toda a sua preocupação com as suas ações estão direcionadas para criar a criação e etc. Michael, então o conceito de criação é algo que existe, que apareceu da ausência? Doutor Edmund, certo? Michael, então o que é que significa que o Criador criou a criação e a existência a partir da ausência? Dr. Lightman, este foi o seu desejo e, portanto, apareceu. Michael, nós aprendemos que a substância da criação é o desejo de receber. Portanto, podemos assumir que no Criador esta qualidade não existe, o desejo de receber. Dr. Lightman, certo? E então, porque ele não tem esta qualidade, diz que é a existência a partir da ausência. Dr. Lightman, pela sua intenção de doar, o seu desejo de criar, ele criou o desejo de receber, porque era exatamente o que lhe faltava. Michael, então, novamente, o desejo de receber, Dr. Lightman, apareceu do desejo do Criador de doar. Mas ele em si próprio não tem um desejo de receber e, portanto, é considerado existência a partir da ausência. Dr. Lightman, certo? Michael, como é que é possível unir todos estes conceitos, estas coisas, isto na alma do homem? Porque nós imaginamos que o Criador criou esta grande alma, este grande desejo. Como é que isto está tudo relacionado? Dr. Lightman, o Criador criou o desejo de receber, que deseja preencher. E este é o propósito da criação. E não é apenas uma única ação do Criador. O desejo de preencher consiste do desejo de preencher dentro dele próprio. E neste caso significa elevar a criação ao seu nível, ao nível do Criador. E como pode a criação existir fora do Criador, de forma independente, e será semelhante, igual a e equivalente ao Criador? E aqui é uma falta de entendimento da nossa parte. O que é que o Criador criou? O Criador, do seu desejo de doar, criou o desejo de receber. E toda a sua ação está em querer dar a esse desejo a capacidade de se tornar o oposto do Criador, que é o desejo de doar. E isto é tudo o que passamos no nosso mundo, como resultado das outras qualidades, tudo aquilo que passamos é como ajustamos o desejo de receber que o Criador criou em nós, para que possamos estar separados dele.
existirmos de forma separada, como entidades diferentes, uma consciência diferente, que nós próprios, pelo nosso próprio desejo, vamos tentar tornar-nos semelhantes ao Criador, e quando nos tornarmos convencidos que é impossível, vamos começar a pedir ao Criador que nos ajude a fazer isso. E, portanto, o nosso pedido ao Criador é que, em vez do desejo de receber no qual Ele nos criou, que sejamos um desejo de doar semelhante a Ele, e este é todo o nosso trabalho. E em troca do nosso verdadeiro pedido de nos mudarmos de receptores para doadores, isto sumariza tudo o que temos que fazer neste mundo e o Criador vai responder os nossos pedidos, os nossos esforços, e isto é como avançamos. Michael, então, porquê é que precisamos deste pedido? É o reconhecimento de quê? Que a pessoa realmente quer mudar? É isso? Dr. Reitman, certo? Apenas isso. O trabalho do homem, o seu esforço, a sua capacidade de fazer algo. Está tudo relacionado com isto. Real, tudo o que nos rodeia no nosso mundo são diferentes formas da manifestação da existência da ausência, ou isto são formas do desejo de receber, ou formas do Criador, aquilo que vemos à nossa frente. Doutor Aitman, o que vemos à nossa volta? Michael, sim, por um lado diz que estamos dentro desta força da natureza. Dr. Lightman, certo, não há nada além do Criador. Michael, e por outro lado diz que tudo o que vemos à nossa volta são tudo formas, manifestações do desejo de receber. Dr. Lightman, isto são formas do desejo de receber. Faça ao seu desejo de dar, de preencher, de doar amor, etc. Nós, na verdade, vemos duas imagens, uma sobre a outra. O seu desejo completo relativamente a nós, de nos preenchermos, de nos aproximar dele próprio, que vamos tornar-nos semelhantes a ele, por um lado. Por outro lado, vemos entre nós e ele diferenças entre acontecimentos terríveis, como uma força egoísta que podemos atribuir apenas a nós próprios. O Criador criou o ego de propósito para que nós o descobrirmos e vermos como nos podemos livrar deste egoísmo e pedir-lhe, ficarmos convencidos que nós não podemos e pedir-lhe que o faça por nós. E isto é todo o nosso trabalho neste mundo, na verdade. O reconhecimento do mal, da nossa própria natureza e um pedido ao Criador para que ele mude, para que ele inverta no seu oposto. Real, bem, isto é tudo muito lógico, simples, exige o desejo de doar, o desejo de doar do Criador, cria o desejo de receber, deu-nos liberdade de escolha para reconhecermos o mal e chegarmos à conclusão que queremos pedir para mudar a nossa natureza. Isto parece simples? Sim, vai em frente. Michael, então porquê é que está tudo tão embrulhado? Dr. Lightman, bem, não é que ele tenha embrulhado. Michael, então se não há nada além dele, então porquê estes milhares de anos de desenvolvimento e os centenas de anos de desenvolvimento do homem? O nosso ego confunde-nos. Dr. Lightman, mas quem é que o criou? Diz acerca disso que o Criador fez tudo simples, direto, e as pessoas colocaram sobre isso diferentes caminhos e então Deus confundiu-os. Na real, sim, mas diz que o homem não tem liberdade de escolha, que a natureza precisa de nos levar sobre esta embrulhada, mas eu quero compreender porquê isto tudo. Dr. Eitmer, para nós, ainda assim, fazermos o escrutínio acerca de nós próprios, acerca do que o Criador fez conosco e como devemos, na verdade, aproximar-nos de nos tornarmos como Ele. Michael, então precisamos de todas estas centenas de anos para isto? Dr. Lightman, sim. Nestes anos, o homem até crescer de um estado animal, e antes disso, átomos, moléculas, diferentes estados intermédios possíveis,
até termos alcançado semelhança com o homem contemporâneo, não passou assim tanto tempo. Algumas centenas de anos atrás, as pessoas eram animais, não faziam ideia de como e para quê. E, portanto, apenas há algumas centenas de anos atrás, 5.000, desde os tempos de Adão, Adão foi o primeiro homem dessas pessoas que começou a alcançar o Criador. E depois disso, já veio Abraão, etc. Ou seja, não é que seja assim há tanto tempo. Até aí desenvolvemos como qualquer organismo vivo que se preocupava apenas com a sua existência. Então está a dizer que umas centenas de anos não é assim tanto para fazer o escrutínio do que se passa connosco. Claro que não. Real, ok. A pessoa, se estudar, diz que tudo o que sai da Havaiá é Yud Kei Vav Kei. O que é este sistema? Yud Kei Vav Kei. Dr. Lightman. É a concatenação gradual da qualidade do Criador, da qualidade absoluta do amor e da doação, do bem completo, até ao estado em que é o seu oposto, até que esta qualidade desenvolve no desejo que é oposto a si próprio, e o desejo de doar se faz do desejo de receber e de todo este sistema egoísta. E real, então, ele está. Ok, existência a partir da existência é óbvio, é Keter, mas onde é que está aqui a existência a partir da ausência? Em que é o nível final de Malchut ou o desejo de receber? Doutor Edman, o desejo de receber já está imbuído em Keter. Nós não podemos estudar nada que não tenha o desejo de receber. Nós não podemos perceber nenhuma qualidade desligada do desejo de receber e, portanto, não temos qualquer capacidade para, de alguma forma, diferenciar algo que não está relacionado connosco desta forma. Então, a matéria básica é a existência a partir da ausência, o último nível do desenvolvimento é chamada existência a partir da ausência, ou o primeiro nível. Dr. Lightman, não. Existência a partir da ausência já é o aparecimento dos 4 níveis de luz direta, onde o último nível das 4 fases de luz direta já é a criação do verdadeiro desejo de receber, que é o oposto do Criador. Isto é o que a existência a partir da ausência é. O desejo de receber, o ego, foi criado especificamente do desejo de preencher, de doar do Criador. Então, quando estamos a falar de existência a partir da ausência, falamos do completo oposto do Criador em termos de qualidades. Dr. Lightman, sim, mas neste desenvolvimento de 4 níveis, existe um ponto negro, e esse ponto negro que o Criador criou, existência a partir da ausência, é o início da criação. Esta é a única coisa criada pelo Criador. Há algum início egoísta que começou da ausência e a partir daí tudo se desenvolve de acordo com as leis da natureza. Dr. Leitman, mas estas leis também foram criadas por ele. Dr. Leitman, certo, mas estas são as leis da natureza, não há nada de especial acerca dela. A singularidade de todo o sistema da criação está naquilo que aparece no ponto egoísta do desejo, que é invertido do Criador da ausência. Michael, e este desejo de receber para si próprio, para seu próprio benefício, é chamado pó. Porquê? Dr. Lightman, porque é incapaz de forma independente de ter vida, criação, de se multiplicar, o que quer que seja. E portanto o ego não pensa em nada senão em como existir
e absorver tudo em si próprio. E, portanto, não pode desenvolver-se. Real. Se estamos a tentar fazer algo bom por alguém, significa que queremos fazer algo bom para o Criador. Significa que estamos a existir corretamente, estamos a corrigir a existência a partir da ausência para a existência a partir da existência. Doutor Leitman, não sei bem o que quer dizer fazer algo bom por alguma pessoa. Sabe que, na real, dizemos sempre que o Criador existe na boa conexão entre as pessoas. Mas para isso temos que compreender o que é uma boa conexão. É algo que tem que aprender. Não é assim indireto. O que é que significa fazer bem a alguém? Talvez até seja pelo contrário. Nós, do fundo do nosso coração, queremos fazer bem àquela pessoa e, na verdade, podemos estar a empurrar esta pessoa para algum tipo de problema. Preencher o seu desejo, talvez. Doutor Leitman, bem, isso até é o pior. Israel não é bom? Doutor Leitman, não, não. A única coisa que podemos dizer que é fazer o bem ao próximo é ensinar-lhe como diferenciar entre o bem e o mal. Michael, então, por um lado, existe esta existência a partir da existência, que é o Criador, com a sua qualidade de doação. Ele criou a humanidade, por exemplo, e eu não posso, de forma direta, trabalhar com o Criador, com essa força, não tenho as ferramentas para me orientar para ele, mas tenho que trabalhar com o próximo. E compreendo que se quiser também ter a qualidade do Criador, e quer porque é o estado mais ótimo, e portanto diz que pelo menos dizem aqueles que o alcançaram, então temos que, em relação ao próximo, temos que tentar doar ao próximo. Então a pergunta é, o que é que significa doar então? Dr. Lightman ensinar-lhe como se tornar como o Criador. Na real, ok. Então, se eu ensinar o meu próximo a ser como o Criador, Dr. Lightman, então, através disto, dá-lhe a melhor hipótese possível. Michaela, isto é que é fazer o bem? Dr. Lightman, sim, não há mais nada, não pode haver mais nada. Michaela, então, e nós, antes de mais, temos que compreender. Dr. Lightman, certo? Michaela, então, fazer bem aos outros, do seu ponto de vista, está a dizer que precisamos de o ajudar a revelar o Criador. Dr. Lightman, certo? Michael, ok. Então isso é lógico, porque é bom para ele revelar o Criador. Dr. Lightman é muito bom para ele. Eh, não a sua percepção contemporânea do que é o bem, mas o bem absoluto. Então a revelação do Criador é a criação de algo novo, existência a partir da ausência. Dr. Lightman, sim, a revelação do Criador em todas as pessoas é como a criação do homem. Ou seja, eu, no meu desejo egoísta, começo a adquirir, a formar-me na forma do Criador, construir um sistema chamado Adam, em mim próprio. Adam, da palavra Adamé, que significa em hebraico ser semelhante ao Criador. Então tudo é simples, tem que entender quem é o Criador. Dr. Leitman, isto é algo que podemos entender apenas ao fazer algo que é semelhante ao Criador. E ajudar os outros a alcançar este estado também. Totalmente certo. E isto será chamado doação da nossa parte. Totalmente isto será chamada a criação do homem. A criação do homem a partir de um animal. E desta forma também tornar-se como o Criador. Precisamos de encontrar alguns conceitos, porque para nós a palavra doação é eu vejo a outra pessoa e penso o que é que lhe posso dar. Dr. Lightman pode dar-lhe um sistema através do qual gradualmente se vai tornar como o Criador. Um método. Na real. E o que é que a pessoa tem que fazer de forma prática deste conceito de existência a partir da existência e existência a partir da ausência? De forma prática, o que é que a pessoa pode tirar daqui? Dr. Lightman, existência a partir da ausência significa que antes disso nada existia. Que nada que pudéssemos atribuir como existência. E existência é matéria.
o desejo, ratzon em hebraico, que apareceu da ausência, e nós, pelo nosso próprio esforço, precisamos de criar tais condições que esta matéria de recessão ou do egoísmo vai inverter-se em altruísmo. E desta forma, vamos como que corrigir a nossa natureza que o Criador corrompeu de propósito. E eu estou a falar um pouco de uma forma confusa, mas para isso precisamos de outra conversa. Michael, mas conselhos práticos, o que é que podemos tirar desta conversa? Pelo menos para hoje. Dr. Lightman, que nós somos criações especiais do Criador, que consistem de um começo egoísta, que não existe em qualquer outra forma da natureza senão no homem. E precisamente porque este egoísmo existe em nós, podemos invertê-lo para a qualidade do amor, doação, como se para o inverter. E em vez de nós próprios, o que vamos receber são qualidades semelhantes ao Criador. Muito obrigada. Até à próxima. Tudo do melhor.